Glória a Deus. Meus queridos irmãos, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Quero louvar, exaltar e engrandecer ao Senhor nosso Deus pela oportunidade que Ele nos concede mais uma vez de estar aqui, podendo primeiramente adorá-lo como Ele merece, como Ele é digno, porque nós servimos ao único Deus, não há outro Deus além dele. Estou lendo o livro do profeta Isaías neste mês e tenho sido impactado e aprendido muito com os nossos irmãos cujos registros ficaram dentro deste livro, quanto eles tomavam tempo das suas adorações ou das suas orações para colocar Deus na posição que realmente Ele deve estar, colocando Deus como Criador de todas as coisas, fazendo questão de todas as orações. Esses tempos estava meditando muito aqui na oração do rei Ezequias, o quanto, mesmo diante da sua grande aflição e da notícia da sua morte, ele se preocupou por um bom tempo em sua oração a dar a Deus a toda a sua honra e toda a sua glória, reconhecendo o seu poder, a sua grandeza, a sua majestade, dizendo que não há outro Deus além dele, não houve outro antes e não haverá outro depois. Foi ele que disse em sua oração que ele é o Deus que, quando faz a conchinha da sua mão, ele é capaz de medir todas as águas da terra. Foi ele que disse que ele é o Deus que, por mais que nós não saibamos, não tenhamos nem ideia de quantas estrelas há no céu, ele é capaz de contá-las todas e chamar a cada uma pelo seu nome. Esse é o Deus que nós servimos. Quero meditar com os irmãos uma palavra que foi lida ontem aqui, Evangelho de São João, capítulo de número 20. João 20, vamos meditar na palavra de Deus. Tenho alguns agradecimentos a fazer ao nosso pastor e à igreja, visto que Deus tem cumprido algumas promessas em nossas vidas. E no início deste mês, mais uma grande promessa de infância, desde a minha infância, foi cumprida aqui neste ministério, no ministério de Sorocaba. Mas não quero tomar tempo agora, eu sei que haverá um tempo oportuno para externar a minha gratidão aos irmãos, à igreja e a este ministério. No tempo oportuno falarei um pouquinho com os irmãos a respeito disso também. Quero aqui meditar na palavra de Deus, João 20, versículo 11, quando estava chegando ontem, perdoe-nos irmãos, chegamos um pouquinho mais atrasado, mas quando chegávamos, observamos que a leitura oficial do culto foi dentro deste texto, e eu quero compartilhar com os irmãos algo que o Senhor tem colocado ao meu coração. João 20, a partir do versículo de número 11, nós estaremos falando a respeito da preciosa palavra de Deus. Estarei lendo, os irmãos acompanhem em suas Bíblias. Diz assim a palavra de Deus: E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro, e viu 2 anjos vestidos de branco assentados onde jazera o corpo de Jesus, uma à cabeceira e outro aos pés. Disseram-lhe eles: Mulher, por que choras? E ela lhe disse: Porque levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. E tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: Mulher, por que choras? Quem buscas? E ela, cuidando que era o hortelão ou o jardineiro, disse-lhe: Senhor, se tu levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai para os meus irmãos e dize-lhes que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que viram o Senhor e que ele lhe dissera isso. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça sentadinho mesmo. Senhor Deus e querido Pai, diante da tua presença gloriosa nós estamos mais uma vez. Está aqui a tua palavra que o Senhor tem trazido aos nossos corações. Confirma, Papai do céu,
Que cada palavra que sai dos meus lábios agora sejam palavras vindas direto do teu trono, segundo a tua vontade. Fala com a tua igreja, fala com cada um de nós, porque precisamos ouvir a tua voz. Traga a resposta para aqueles que precisam, para aqueles que vieram buscar. Traga o renovo de esperança para aqueles, meu Deus, que estão abatidos. Pai querido e Pai amado, não me importando a maneira que chegaram, mas me importa muito como vão sair. Por isso, fala com a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Meus irmãos, quando estive aqui com os jovens há um tempo atrás, fomos convidados a trazer uma mensagem a eles, baseada no texto de João 19, e analisando o contexto desde aquela época, o Senhor vem colocando no meu coração e vem ardendo em meu coração esta passagem do contexto dessa história tão linda que se refere ao sacrifício e à ressurreição do nosso Senhor. Capítulo de número 20, ele começa narrando que José de Arimateia, junto com Nicodemos, preparam o corpo de Jesus e o levam. A Bíblia diz que José de Arimateia faz um pedido a Pilatos para que o levasse, para que pudesse sepultar o corpo de Jesus. É concedido este pedido, e a Bíblia vai dizer que havia um horto, uma espécie de um jardim próximo ao local onde Jesus fora crucificado, e que havia ali um sepulcro que ainda não havia sido usado. E a Bíblia diz que ali então depositaram o corpo do nosso mestre. Fizeram os preparativos com a perfumaria que Nicodemos levou, e cumprindo-se um ritual conforme eles estavam acostumados, assim fora feito. Jesus fora sepultado, a pedra do sepulcro fora fechada, e isto se sucedeu conforme a Bíblia nos diz. A palavra de Deus então vai dizer que na manhã do terceiro dia, na manhã de domingo, Maria Madalena se levanta pela madrugada e ela vai até o sepulcro do mestre. E quando ela chega, de longe, ela vê que a pedra não estava mais no lugar. Ela, tomada de pânico, volta correndo e encontra com os discípulos e dizem: venham correndo, porque levaram o corpo do meu Senhor. A Bíblia diz que então Pedro e João saem correndo, e João, cheio de humildade, vai dizer que corria mais do que Pedro, e vai chegar primeiro no sepulcro de Jesus. Ele chega, encurva-se e observa que de fato o corpo não estava lá, e que os lenços que envolviam o corpo de Jesus estavam no chão. Mas ele não tem coragem de entrar no sepulcro. Então vem Pedro, logo na sequência, também vendo que o corpo de Jesus não estava lá e que o lenço estava no chão. Ele toma a decisão de entrar no sepulcro e vê que de fato ele não estava lá, e que além do lenço que estava de um lado, o lenço que fora colocado sobre o rosto de Jesus estava dobrado no outro canto. A Bíblia diz que, tendo visto isso, eles voltaram para casa. Porém Maria Madalena ficou lá. Ela não conseguiu sair de lá. Ela não tinha aceitado aquela história. Ela não aceitava que o corpo do seu Senhor havia sido levado, e para ela não poderia ficar dessa maneira. Chorando, ela ficou à beira do sepulcro, até que depois de um tempo, e a Bíblia não diz qual é o tempo, mas ela mais uma vez vai voltar o seu olhar para dentro do sepulcro. E dessa vez, quando ela olha para dentro do sepulcro, há dois anjos que perguntam para ela: mulher, por que choras? E ela diz: porque levaram o corpo do meu Senhor. Então a Bíblia diz que, ainda chorando, ela volta-se para fora e lá estava Jesus. Ela ainda não o reconhece. O texto diz que ela não reconhece,
E aquele homem pergunta para ela: mulher, por que choras? Quem buscas? E ela diz: levaram o corpo do meu Senhor. Se tu souberes para onde foi que o levaram, diga a mim, que eu vou buscá-lo e trazê-lo de volta. A Bíblia então diz que Jesus olha nos olhos de Maria e diz: Maria. E ela responde: Mestre. Algumas lições, eu estou me contendo aqui, mas algumas lições que o Espírito de Deus quer nos ensinar aqui nesta noite. Bem rapidamente, que eu não quero estourar o horário. A primeira lição é que a primeira vez que Maria se volta para o Senhor Jesus, e Jesus fala com ela está, irmão Lorival, tão preocupada e tão desesperada com a situação. Afinal, o plano que ela traçou de manhã, na manhã que ela levantou de domingo, era que ela iria até o sepulcro de Jesus para encontrar o seu mestre, para fazer os seus rituais. Não que ela teria acesso ao corpo, que a pedra estava fechando, mas ela queria estar naquele momento mais próximo a ele. Essa era a expectativa que ela traçou de manhã, mas quando ela chega, o corpo não está lá. Dá para se entender o desespero, dá para se entender a aflição, a angústia que aquela mulher estava passando. A questão é que quando Jesus fala com ela ainda tem uma certa dificuldade de entender que era o próprio Jesus que estava falando com ela. A primeira lição que eu aprendo aqui, eu quero transmitir à sua vida aqui nessa noite, na direção do Santo Espírito de Deus, é: cuidado, porque em meio às nossas aflições tendemos a não entender quando Jesus estava falando conosco. Às vezes estamos tão desesperados porque a situação está fugindo do nosso controle, que Jesus está falando e não estamos entendendo que Ele está falando. Às vezes precisamos receber um chacoalhão de Deus para dizer: calma, eu estou aqui. Quem sabe a angústia que você tem passado, eu não sei, cada um de nós temos as nossas próprias dores, mas de repente o nível da tua dor é maior do que o nível da minha dor, e você não está conseguindo ouvir. Jesus está falando, Jesus está dizendo, e você está procurando resposta ainda. Você está procurando uma resposta para essa situação, mas Jesus já tem falado com você. E o Espírito Santo está dizendo pela sua palavra aqui nesta noite: acalma o teu coração, e você vai entender que já há tempos Ele vem falando com você. Já há tempos Ele tem tentado acalmar o teu coração. Quem sabe estamos correndo para lá e para cá desesperados. Cadê que não acontece? Cadê que não chega? Cadê que não se concretiza? E Jesus está falando: mas eu estou dizendo, eu estou falando, eu estou explicando o processo, mas você não tem entendido. A primeira lição é: acalma o teu coração, porque Ele está falando. Acalma a tua alma, porque a voz que você está ouvindo é dele. Acalma o teu coração, porque a resposta já chegou na tua vida e na tua casa. Acalma para você entender que Ele está no controle. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Mas ela está desesperada demais. E a princípio ela não compreende que é Jesus que está falando com ela. É claro que na verdade nem os próprios discípulos conseguiram trazer à memória a promessa que havia sido feita. Porque a promessa da ressurreição era conhecida por parte deles. O salmista Davi, no Salmo 16, no versículo 10, deixou claro que a morte dele não seria a ponto de que o seu corpo se corrompesse, ou seja, que ele entrasse em estado de putrefação. A promessa havia sido feita, Jesus havia reforçado essa promessa, mas ainda havia uma grande dificuldade de se compreender. No próprio Evangelho de João, no capítulo 2, no versículo 9, quando Jesus está falando, chega no templo e há
algazarra de vendas dentro do templo, e ele se revolta, pega o chicote, desce o chicote, derruba as mesas, e ele fala para os judeus e para os discípulos que estavam com ele: a minha casa do meu pai não será casa de venda. Então os judeus falam com ele: mas qual é o sinal que o Senhor nos dá para fazer isso aqui? E Jesus falou: derrubai esse templo e em 3 dias ele estará de pé. Eles não entenderam nada, mas levou 46 anos para construir o templo. Como é que o Senhor fala aqui agora que em 3 dias? O próprio João vai narrar lá no capítulo 2, não cuidavam que Jesus estava falando do seu corpo. E que depois eles haveriam de compreender a ressurreição baseada nessa palavra, mas não de imediato, porque aqui o texto diz claro: e eles voltaram para a sua casa. O versículo 9 do capítulo 20 do Evangelho de João diz: porque eles não sabiam as Escrituras, e não é que não conheciam, aqui o texto original dá a entender que eles não compreenderam o que estava escrito na Escritura. Quando Jesus então vê o desespero dessa mulher, ele a chama pelo nome: Maria. É interessante porque a resposta de Maria não foi uma pergunta, não foi em tom de dúvida, mas foi uma afirmação. Ela exclamou: Mestre. Às vezes nós vemos o texto correndo e não paramos para pensar, ou às vezes formulamos na nossa mente algo que o texto não está dizendo. Porque se você ler o texto rápido, talvez dê aquela ideia que Jesus fala: Maria, e ela diz: Mestre? Como quem dizendo: é o Senhor? É o Senhor mesmo? Mas não, olha o que diz o texto, é muito lindo a palavra de Deus. Não há nenhuma sombra de dúvida. Uma mulher que até então não lembrava da ressurreição, não lembrava da promessa, não estava vendo o corpo de Jesus, estava em desespero, a ponto de Jesus falar com ela e ela não compreender. De repente Jesus diz: Maria, com uma voz que só ela certamente ouviu. Sabe aquele momento que Jesus fala com você de um jeito que ninguém é capaz de falar, num tom de voz que ninguém consegue dizer? Sabe, naquele tempo, naquele momento, lá dentro do teu quarto, naquela madrugada, com o joelho no chão, e ele aparece e te chama pelo nome, e você entende na hora: não é outro, não é voz da minha cabeça, é o meu Senhor que está me chamando. Oh Espírito Santo de Deus, quando ele fala Maria, aí ela diz: opa, essa voz eu conheço. Ah, essa voz eu conheço, esse jeito de falar eu conheço. Oh Espírito Santo de Deus, Mestre, não havia nenhuma dúvida. Ela nem conseguiu talvez formular o que estava acontecendo, mas ela sabia exatamente quem estava falando com ela naquela hora. É claro que às vezes ele precisa nos dar uma chacoalhada, e eu entendo que o tom aqui foi diferente do tom das perguntas. A Bíblia não deixa nada claro a respeito disso, mas permita-me colocar as perguntas que Jesus fez. Por que choras? Quem buscas? Provavelmente não foi do tom que ele chamou ela. Alguns dizem que foi até em outra língua, mas eu quero chamar a vocês, segundo está aqui no texto fiel da nossa palavra. É como se ele subisse um tom, ou como ele usasse um tom. Todo mundo aqui é pai, vai saber disso, hoje é dia dos pais. A Ana Laura, às vezes a gente chega para ela e fala: Ana, e ela, distraída, continua fazendo as coisas que está fazendo e não percebe. Às vezes está aprontando, a gente fala Ana, e ela vai e continua fazendo, até que eu preciso falar Ana. Aí ela para: opa, eu sei que tem alguém me chamando, e eu sei quem que está me chamando. Eu entendo que quando Jesus fala com Maria, é num tom, mas quando ela, ainda perdida nos seus pensamentos, ainda aflita, ainda preocupada e desesperada com a situação, Jesus precisa chamar ela como um pai chama um filho e diz: Maria.
Na hora o coração dela se acalma. Mestre. Sabe naquele alívio? Mestre. Parece que Papai do Céu está aqui nessa noite. E algumas pessoas que já estão até fora de si, porque não sabem mais o que fazer. E Jesus está nessa noite aqui para te chamar pelo nome, naquele tom que você vai ouvir, e vai acalmar a tua alma, vai descansar o teu coração, vai voltar para a tua casa com a esperança de que as coisas vão começar a dar certo. Oh, glória! Quando ele chama Maria, ele nos dá algumas lições. A primeira dela, ele está dizendo para ela: ei, faz parte do processo. Porque quando ele traz de volta a promessa, as profecias e o que ele mesmo tinha falado, ele está dizendo, só pelo chamado nome, faz parte do processo. Era necessário. Aliás, foi a nossa última aula da escola dominical, falamos sobre a ressurreição. E aí concluímos as duas bases principais do cristianismo: a morte e a ressurreição, o que torna o cristianismo a única religião verdadeira na face dessa terra, porque o fundador da nossa religião morreu, mas não está morto, está vivo e vivo para sempre. É o único fundador de qualquer religião que, se você for no sepulcro dele, você não vai encontrar os restos mortais lá, porque o nosso está vivo. Mas ela não entendia que isso fazia parte do processo, que era necessário. E aqui tem uma resposta de Deus para você, que está cheio de porquês nas tuas orações, está cheio de porquês nas suas indagações a Deus. E Ele está dizendo: calma, faz parte do processo. Calma, faz parte do processo. A questão é que no presente nós temos dificuldades de entender. A questão é que você, olhando o contexto, vamos nos colocar de novo no lugar de Maria. Alguém que levantou de manhã para ir para o sepulcro está aberto e o corpo não está lá. Imagina a situação, como quem dissesse: poxa vida, mas até isso, até o corpo dele. Porque o que ela tinha na memória era a memória de um Cristo que fora crucificado, dilacerado, coroa de espinho, cravos nas mãos, sangue sendo derramado, corpo exposto às suas vergonhas. A memória que ela tinha é essa, e quando ela chega, o corpo não está lá, ela vai dizer: mas até o corpo do meu mestre, nem isso respeitaram. Nem isso respeitaram, de deixar o corpo do meu Senhor lá. E Jesus dizendo para ela: Maria, faz parte do processo. Eu sei que às vezes é mais fácil pregar daqui do que ouvir daí, porque alguém pode dizer: mas você não sabe o contexto da minha vida, você não sabe o que eu estou passando, porque parece que as promessas de Deus foram feitas, e parece que o contexto da minha vida está indo para cada vez mais longe, está me distanciando cada vez mais, mas Deus falou que seria assim, 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 e parece que eu venho para cada vez mais longe. E Jesus está dizendo aqui nessa noite: calma, faz parte do processo. Calma, é importante passar por isso. Calma, há um porquê de tudo isso. Há um porquê. Você pode dizer isso para alguém que está perto de você, para acalmar esse coraçãozinho que está aí do teu lado? Vira para ele, vira para ela e fala: calma, faz parte do processo. Fala aí, fala para ele, fala para ela: calma, faz parte do processo. Fala para ele: parece que está fugindo do controle, parece que está cada vez mais distante do que havia imaginado ou do que havia prometido, mas ainda assim faz parte do processo. É necessário que aconteça, pelo que há de vir ainda sobre a tua vida e sobre a tua casa. Você precisa tomar posse disso nessa noite. É necessário que aconteça, pelo que ainda há de vir sobre a tua casa. Oh Rei da Glória, oh Rei da Glória. Eu preciso caminhar para o encerramento.
E eu quero dizer ainda algo aqui ao seu coração, mais um aprendizado lindo. Quando eu olho para essa história eu vejo, é muito lindo porque Maria se levantou pela manhã com uma expectativa. E a expectativa, o que é a expectativa? É o que você espera acontecer, muito simples. E ela acorda pela manhã, talvez ainda, como eu disse, na memória, o corpo do seu mestre crucificado. E ela está disposta a ir ao seu sepulcro. E quando ela chega, imaginando o ambiente, só Deus sabe como foi aquela caminhada de Maria. Quando ela chega lá, provavelmente, a Bíblia não diz, não conta detalhes, mas ela certamente parou alguns momentos da caminhada para refletir e trazer à memória, quem sabe tentar compensar a visão triste da cruz pelos ensinamentos do Mestre, pelas vezes que ela viu Jesus levantar paralíticos, curar enfermos, quem sabe os milagres, ela tentou trazer os milagres à mente para tentar compensar um pouco dessa situação e não sofrer tanto. Quem sabe isso foi o que mais ela fez sofrer. Ele fez tanto por tantos e por ele ninguém fez. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Só Deus sabe como foi aquela caminhada. E quando ela chega lá, pronta para encontrar o sepulcro e o corpo de Jesus dentro dele, o que ela encontra é Jesus vivo. Isso aqui é lindo demais e você precisa sair com essa palavra no seu coração. Ela saiu de manhã de casa pronto para encontrar o corpo de Jesus, mas o que ela encontrou foi Jesus vivo. Ela saiu com um cenário na cabeça dela pronto, se preparando o seu coração. Deixa eu me preparar para o que eu vou ver lá, não sei se vou aguentar, mas quando ela chega, Jesus está vivo. E o Espírito de Deus falava ao meu coração a transmitir essa igreja, porque diante da situação que você está hoje, você já tentou traçar o melhor final possível, mas todas as vezes que você pensa num final para a situação que você está passando, você só consegue enxergar derrota, portas fechadas, laudos negativos, respostas negativas. Mas Papai do Céu está dizendo pela sua palavra, para você que veio aqui nessa noite, esta palavra é para mim e é para você. O cenário que você esperou encontrar vai ser alterado pela presença de Jesus. Oh glória! Aquilo que você pensou e pareceu que ia acabar mais uma vez de uma forma negativa, Papai do Céu está dizendo não. O que você vai encontrar é um Jesus vivo. O que você vai encontrar é um final diferente. O que você vai encontrar é um cumprimento de uma promessa. Oh glória! Quem sabe foram tantas portas fechadas que você está dizendo nem vou para a entrevista, vai ser mais uma. Ou eu vou ir por ir, vai ser mais um não. Papai do Céu está dizendo vai, porque a coisa vai ser diferente. Vai ser um Jesus vivo que vai estar te esperando lá. Quem sabe, meu irmão e minha irmã, dado as dores que você vem sentindo, dado os sintomas que você vem sentindo, você está até com medo de retornar no médico quando ele abrir aqueles exames. Mas Papai do Céu está dizendo, quando ele abrir, o médico vai olhar para os teus olhos e vai dizer, fique tranquilo, vai tudo bem, vai tudo bem, vai tudo bem. Alamandarava subiki andarahasya. Quem sabe você esperou e traçou uma expectativa. Sabe aquela situação na tua família que você tem que resolver, e que todas as vezes que você tentou resolver acabou em conflito, em briga, em discussão, e vai ter que reunir de novo, e você está falando, meu Deus do céu, vai ser mais briga, vai ser mais conflito, e Papai do Céu está dizendo, não, vai ser um Jesus vivo. Você vai chegar lá e vai encontrar a tua casa em paz, a tua família em paz, vai ser diferente. Talvez dado ao contexto de hoje, parece que vai dar tudo errado de novo.
A sua expectativa é encontrar um túmulo com um corpo lá dentro. A sua expectativa é: não vai dar certo. Você já traçou algumas saídas e nenhuma das saídas deu certo no final. Mas Papai do Céu está dizendo pela sua palavra: aonde você esperava encontrar morte outra vez, você vai encontrar vida. Deus está dizendo aqui, e eu creio pela sua palavra, esta semana será a semana em que cenários que pareciam impossíveis aparecerão diante dos teus olhos, farão parte da tua vida e da tua realidade. Fique tranquilo, meu irmão e minha irmã, não sou de chegar aqui para lançar um monte de emoções sobre a sua vida, sem compromisso e responsabilidade com a palavra. Papai do Céu me cobrou muito ao longo desses últimos dias, e estou aqui debaixo da graça e da autoridade de Deus para dizer: esta semana vai ser diferente, este final vai ser diferente. Não importa quantos nãos, não importa quantas portas fechadas, não importa quantas respostas negativas você ouviu, agora vai ser diferente pelo poder da palavra de Deus. Agora vai ser diferente, agora vai ser diferente. Aonde você esperava em final encontrar mais um final trágico, e você vai lembrar dessa palavra, porque ainda alguns teimosinhos vão chegar lá sem nenhuma esperança, mas vão receber a resposta de Deus e vão se lembrar: eu te avisei, Maria, eu te falei, acalma, eu te falei, descansa, eu te falei que o cenário seria completamente diferente do que tu imaginou. É diferente. Talvez você vai sair de casa de um jeito como Maria saiu, mas vai voltar regozijando e dizendo aos seus irmãos: venham, venham porque eu encontrei o nosso Senhor, venham porque o nosso Senhor vive, venham porque o nosso Mestre vive para sempre. Se coloque de pé nessa noite em nome de Jesus. Feche os seus olhos, eu vou fazer uma rápida oração pela sua vida. Coloque a sua mão sobre o seu coração. Mas ainda antes de eu fazer essa oração, só gostaria de fazer um pedido, um apelo. Tem alguém aqui entre nós, temos muitos visitantes, tem alguém aqui entre nós que ainda não serve ao Senhor Jesus? Ou já serviu e afastou-se dos caminhos, está longe dos caminhos do Senhor? Hoje Jesus te chama para voltar para os seus atos. O Jesus vivo de Maria, da irmã Maria, o Jesus vivo que está aqui nessa noite, está te chamando para uma nova oportunidade. Porventura há alguém entre nós que está longe dos caminhos do Senhor e quer reconciliar com Ele, ou nunca entregou a sua vida a Ele e quer entregar a sua vida a Ele? Nessa noite a oportunidade é hoje, a oportunidade é agora. O Jesus que vive está te chamando. Tem alguém nessa condição? Se tiver, só levanta a sua mão e nós vamos orar por você. Tem alguém? Rei da glória, Jesus te dá a oportunidade. Jesus te chama nessa noite. Tem alguém? Tem alguém, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. A igreja pode se alegrar com alguém que está encontrando Jesus vivo. Está vindo para encontrar com Jesus vivo e que vive para sempre. E a partir de hoje Ele vai viver na sua vida. Oh glória! Tem mais alguém que quer dar um passo igual ao nosso irmão? Ainda há oportunidade. Jesus te chama. A porta da salvação está aberta. Há oportunidade do céu para a tua vida nessa noite. Há oportunidade de você voltar para casa com o Jesus que vive e que vive para sempre.
cumpriu todas as suas promessas e nenhuma delas falhou. Tem mais alguém? Vamos orar por ele? Estenda sua mão para cá. O Jairdelson está entregando a sua vida ao Senhor Jesus nessa noite, tomando a sua primeira maior decisão que você poderia tomar. Todas as suas escolhas ao longo de toda a sua vida nem se comparam à escolha que você está fazendo hoje, nessa hora. Você está escolhendo trazer Jesus para dentro da sua vida, para dentro da sua casa. E eu vou te falar, meu irmão, quando Ele entra, Ele coloca todas as coisas no lugar. Ele restaura tudo que o nosso adversário levou. Ele traz de volta. Só que eu vou te contar um segredo. Ele traz muito melhor do que já foi um dia. Ele vai começar uma obra de restauração na sua vida agora. Agora começa uma obra que nós chamamos de regeneração. Nesse momento, nesse minuto, nesse instante, Jesus começa uma transformação na sua vida e que estenderá sobre toda a sua casa, toda a sua família. Feche os seus olhos, estenda a sua mão para cá. Senhor meu Deus e querido Pai, diante do teu altar está o teu filho que está entregando a sua vida. O nosso irmão Jairdelson, meu Deus, que ouviu a tua palavra, não a mim, mas o Senhor. E ele está diante do teu altar, meu Deus, e nós oramos como igreja. Pedimos agora em nome de Jesus Cristo que o Senhor receba o seu filho em tuas mãos. Pai querido e Pai amado, abraça ele, escreve o seu nome no livro da vida. Pai, nós sabemos que esta decisão não é fácil de ser tomada, que há uma batalha, que há uma guerra, mas há poder no teu nome, há poder no teu sangue que foi derramado na cruz do Calvário por nós. Marca esta vida, Pai, e que todo pensamento de dúvida caia por terra agora, toda incerteza seja destruída agora. Toma o teu filho nas tuas mãos e que teu Espírito Santo venha encher a sua vida, de modo que ele venha enxergar como vale a pena servir ao Senhor. Fortalece ele, a sua casa seja alcançado pela tua misericórdia, que as bênçãos do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores, seja derramado sobre a sua vida e sobre a sua família. Abençoa poderosamente, firma os seus pés, que chegue o tempo do batismo, que chegue o tempo do selo do teu Espírito Santo, que chegue o tempo do ministério sobre a sua vida, Pai, em nome de Jesus, até o dia em que o Senhor vai buscar a sua igreja, Ele esteja conosco, participando da grande reunião do céu. Pai querido e Pai amado, eu oro pela sua igreja, as Marias que estão aqui nessa noite, quem sabe em desespero por causa do contexto da sua vida hoje, não conseguem enxergar um final melhor, mas eu te peço, se for preciso, dá um chacoalhão, chama pelo nome, desperta nas madrugadas, fala com ele, fala com ela, para que compreendam que o Senhor é Deus presente sobre a sua vida e sobre a sua casa. Mostra, papai, que faz parte do processo e que o final, aonde esperavam encontrar morte, encontrarão vida e vida em abundância. Cumpra a tua palavra sobre cada um de nós, é a nossa oração em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus abençoe, meu querido. Deus abençoe. Nós estamos aqui para te ajudar. Deus abençoe os nossos irmãos. Deus abençoe, pastor. Obrigado pela oportunidade. Oh
Glória a Deus. Que maravilha. Deus é bom o tempo todo. Amém? Glória a Deus. Meus amados irmãos, aqui nós temos um aviso. O Círculo de Oração parabeniza a irmã Rafaela pela passagem do seu aniversário. Foi? Vai ser terça que vem. Bom, aqui não está a data, mas o pastor Manuel já está dizendo que será na terça-feira. Muito bem. Os irmãos querem dar os parabéns à irmã Rafaela e desejar a ela muitos anos de vida. Se os irmãos querem fazer isso, dizem amém? Amém! A irmã Rafaela, então, os nossos parabéns, o Salmo 23 para ela também.